em silêncio. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos. A live da Prag, como manter as suas finanças em saúde financeira da sua empresa em tempos de pandemia. Eu passo a palavra e dou uma boa tarde ao presidente da Prag, Carlos Watanabe. Boa tarde. Hoje estamos aí com dois palestrantes, dois consultores de peso, Márcio Javelberg e João Diegues aí, sócios da empresa Blue Numbers. Eu queria fazer uma pequena observação, tá? Vocês vão observar o nosso colega ali, o consultor João, ele está meio pálido, né? Então, só para avisar, ele é soro positivo aí com relação ao Covid, tá? Na fase final da doença, mas ele está se esforçando, fazendo todo o esforço aí para trazer um pouco da experiência, mais da área financeira, né? E orientações com relação ao crédito. Eu queria ressaltar, assim, nesse momento que já estamos indo para o segundo mês de pandemia, né? A primeira onda foi a questão da doença, né? A Covid-19 aí que veio contaminando, assolando, causando óbitos, né? Principalmente nas pessoas de grupo de risco, né? Os diabéticos, aí os cardiopatas e os ditos comorbidades. E a segunda onda vai alcançar na área econômica. E da mesma forma que naquela primeira onda da doença, daquelas empresas de grupo de risco, eu diria que essa segunda onda também vai atingir principalmente as empresas ditas de grupo de risco. Aquela empresa que o sócio não faz um bom planejamento, não faz um fluxo de caixa, todo um planejamento para que realmente ele consiga tocar, conduzir a economia em dia. A gente vê aí muitas empresas misturando a economia pessoal com a economia da empresa, né? Então, eu acho que João e Márcio estão aí para dizer, afirmar e aí dar algumas orientações, algumas dicas com relação a esse aspecto. Eu gostaria de reforçar um outro aspecto para os participantes aí dessa live. Vai estar disponível um questionário, tá, para vocês responderem, e aquelas pessoas, né, as empresas que responderem esse questionário, a Blue Numbers aí, ela está disponibilizando aí 1 hora de consultoria e diagnóstico para a sua empresa. Eu acho que nesse momento é muito importante você ter a orientação, o diagnóstico e a orientação de especialistas. Nós somos especialistas em matar praga, em controlar praga. A parte financeira, nem todos temos essa expertise, então vamos deixar realmente a expertise para quem realmente tem conhecimento. Ademais, assim, hoje a consultoria na área financeira já não é um negócio que era disposto para as grandes empresas. Hoje, uma empresa de controle de pragas ela tem condições de contratar e buscar uma consultoria dentro dessa área e buscar e atingir principalmente melhores resultados financeiros. Eu passo a palavra agora, então, ao França, presidente do Sindipraz, para fazer as considerações iniciais. França, Obrigado, contigo. Carlos. Dando continuidade ao nosso trabalho, todas as segundas-feiras, a partir da semana passada, nós estaremos às 16 horas oferecendo uma informação especializada para que você possa sobreviver, possa passar por essa dificuldade que estamos com a pandemia. Como o Carlos mesmo já disse, todo mundo se fala em saúde, a primeira coisa que apareceu foi complicada, entrou na parte principalmente respeito à parte trabalhista, gastos, trabalhista, tudo que saía normalmente é trabalhista. E, ao mesmo tempo, começaram a aparecer algumas possibilidades de financiamento. E aí
dando toda essa possibilidade de análise, ter consciência do que você pode, ou podia e pode fazer, tanto na área trabalhista, quanto na área de saúde ocupacional. Agora nós estamos trazendo uma possibilidade para que você raciocine, para que você crie uma sólida informação sobre como você pode se comportar ou como você deve se comportar na área financeira. Porque o desequilíbrio financeiro leva ao desequilíbrio para todas as outras áreas. Se você não tiver o controle, normalmente, quando a gente fala que uma empresa quebrou, é porque houve um descontrole financeiro. Ninguém quebra porque teve um problema operacional, a não ser que o problema operacional levou a um problema financeiro que faz com que a empresa quebre. Um problema operacional que leva a um problema na área de vendas não fatura, a empresa quebra. Então, essa consciência que a gente quer trazer, e para que você comece a ter a consciência de que controle, você precisa ter controle, você precisa ter a empresa nas suas mãos, para que você possa tomar as melhores decisões em determinados momentos. Concordo plenamente que a pandemia é algo imprevisível, mas ela está aí. Então, vamos aproveitar as nossas experiências passadas para fazer com que as nossas experiências futuras sejam um sucesso. Bem-vindo, João, bem-vindo, Márcio, e está a bola com vocês. Obrigado, boa tarde, Carlos, obrigado, França, boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E João também, obrigado, seja bem-vindo. A gente vai bater um papo, acho que nesses próximos 20, 30 minutos vai ser um bate-papo, e o que a gente quer, principalmente, é passar para vocês que finanças, elas podem ser fáceis. A gente não precisa falar difícil, a gente não precisa criar 1000 relatórios para que a gente tenha esse controle que o França falou, e o Carlos. A gente pode estar falando de 4 ou 5 folhas sulfites na frente, e que são determinantes e suficientes para a gente tomar boas e rápidas decisões. Então, de novo, finanças tem que ser uma coisa fácil, porque a gente, no geral, gosta e sabe fazer muito bem o que a nossa operação exige, mas finanças e recursos humanos, enfim, são áreas que a gente, em geral, se distancia. No geral, o empresário, estou falando da gente, o empresário. Então, a gente vai bater um papo aqui, principalmente do que está acontecendo no cenário. Todo mundo deve estar aí vendo, no geral, tudo fechado, e quarentena, e isolamento, e queda de faturamento, e crise financeira, econômica, enfim. E a gente sabe que o segmento de vocês, nem todo mundo parou, pelo contrário. Então, é aproveitar esse momento. Mas é olhar para o momento atual e a gente poder replanejar para sair daí da crise e estar mais forte ainda. Eu queria começar falando de um assunto, talvez fazendo um link com o que o França falou, França, sobre o resultado. É verdade, muitas vezes é no financeiro que é a consequência de algumas más gestões. Né? A gente comprar errado implica no financeiro. A gente vender menos do que devia implica no financeiro. A gente errar a precificação implica no financeiro. E aí a gente tem aí alguns, como eu falei, 4, 5 relatórios financeiros, 4, 5 folhas sulfites, e uma delas é um relatório de resultado. O DRE, demonstração de resultados do exercício, ele é um relatório de resultados. A gente tem ali faturamento, tem os gastos variáveis, tem os gastos fixos, resultado. A empresa deu lucro ou não deu lucro. É ali que a gente vai definir qual é o ponto, ou pelo menos encontrar qual é o ponto de equilíbrio de um negócio. É a partir desse DRE que a gente faz todo o planejamento futuro. O que vai ser o nosso maio, junho, julho, agosto, até mês a mês de receita, de gastos e de resultado. E, na verdade, tem um outro relatório que, em geral, o empresário conhece, que a maioria administra a empresa só por esse outro, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o que a gente conhece para de saída de dinheiro, né? O fluxo de caixa. O que a gente conhece aí é o extrato bancário.
O extrato bancário é daqui para trás. A gente olha hoje a posição de tudo que entrou ontem, semana passada. Então, esse é o fluxo de caixa mais conhecido, e o empresário, em geral, administra a sua empresa olhando para o caixa. Tem dinheiro no caixa, não tem dinheiro no caixa, fica desesperado se está chegando perto da folha de pagamento, o pagamento de um imposto, e não tem o dinheiro ainda, antecipa, enfim. É a administração só por caixa, mas não olha resultado, que a longo prazo, né, vai determinar se a empresa vai se manter aberta, vai se manter equilibrada. E o caixa tem dois olhares. O caixa, a gente pode ter um problema de caixa, porque a gente está tendo prejuízo, pode acontecer, e está tendo prejuízo porque está vendendo menos, ou preço errado, ou despesa fixa muito alta, enfim, vários fatores. Mas a gente também pode ter um problema de caixa por descasamento. A gente pode ter uma operação que, economicamente, pelo DRE, apresenta resultado positivo, lucro. Mas, como eu estou pagando fornecedores, pagando equipe, e no curto prazo, e estou recebendo dos meus clientes em parcelas, em mais prazo, mais longo prazo, a gente tem aí o que a gente chama de descasamento de fluxo de caixa. Então, se eu vendo, eu tenho que pagar o boleto, tenho que pagar salários, pagar fornecedor, e só vou receber depois. Então, no momento até de crescimento nas vendas, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com este cenário, porque se eu vendo mais, eu tenho mais boletos, tenho mais funcionário, tenho mais contas a pagar, e no fim a gente tem mais contas a receber também, mais futura. Então, ou eu consigo antecipar e receber isso para casar o meu fluxo, ou a gente pode entrar num problema e muita empresa quebra no crescimento, crescendo vendas, o que é um grande perigo também. Então, eu queria tratar com vocês, já vou abrir para o João comentar e trazer mais pontos, mas eu queria trazer para vocês o quão importante é, nesse momento, a gente poder desenhar um fluxo de caixa futuro, projeção para os próximos 90 dias, por exemplo, de tudo que vai entrar, de tudo que vai sair da nossa conta corrente. Tudo que vai entrar e tudo que vai sair, o que a gente sabe, normalmente, o que vai pagar. A gente já sabe, fornecedor, o que tem de boleto para pagar, o aluguel, água, luz, telefone, salários, tudo isso a gente já conhece. O que a gente normalmente não conhece muito bem é o que a gente tem a receber, porque a gente precisa vender, precisa fazer um esforço. Mas o a pagar já. Então, é definir um fluxo de caixa, deixar da maneira mais transparente, dia a dia, tudo que eu tenho para receber e a pagar para os próximos 90 dias, e daí poder olhar e dizer o seguinte, o que é mais representativo? É folha? Aí, na folha, a gente tem medida provisória que o governo já deixou a gente ou cancelar, ou segurar os contratos de trabalho, ou reduzir com redução do salário. Impostos, ok, a gente também tem condição de postergar alguns impostos. Não é dado, a gente vai ter que pagar isso. Então, até isso vai ter que entrar no nosso fluxo de caixa futuro. Mas a gente tem condição de não desembolsar agora, não tirar do caixa agora, para pagamento dos impostos. A gente tem aí fornecedores, ok, vamos ligar já para os fornecedores, não esperar no dia para poder renegociar. É aluguel? A mesma coisa. Então, com essa visão, fica mais fácil, fica mais claro a gente tomar a decisão certa, até para não sair tomando também dinheiro de banco. A torta direita, mas eu posso pegar, mas o banco me ligou liberando, mas a taxa está boa. Não sei se a gente precisa. Então, vamos desenhar o fluxo de caixa para a gente poder ver o que precisa e quando precisa. João, é isso? É isso. Bom, boa tarde a todos. Peço desculpa se por acaso em algum momento eu tossir, né? Como o Carlos bem lembrou, eu ainda estou com alguns resquícios ainda de sintomas de Covid, né? Mas o compromisso é tanto meu quanto o Márcio de ajudar vocês nesse bate-papo a gente conseguir encontrar as melhores soluções para os negócios de vocês, tá? Eu trabalho já no setor, no segmento de vocês, junto à Termitec, né? Há mais de 10 anos, né? Então, muitas das práticas que a gente vai escutar aqui, a gente implementa lá na Termitec também, tá? O que o França comentou e depois foi ressaltado pelo Márcio é que, efetivamente, o segmento de vocês é um segmento em que há prazo, né? Quer dizer, vocês vendem a prazo, né? Tem muitos contratos que vocês fazem, alguns vetores de vocês atuam com contrato, ou seja, vocês recebem
recebem esse valor em parcelas, né? Muitas vezes, talvez um valor um pouco maior no começo, talvez um valor um pouco menor no final, mas existe isso. Então, por isso é tão importante você ter esse fluxo de caixa, porque em alguns momentos você acaba desembolsando um recurso no início, ou comprando equipamento, ou comprando matéria-prima, ou comprando produtos químicos para vocês fazerem as primeiras aplicações, e este recurso vai voltar para vocês em um momento X, né? Então, é por isso que é tão importante isso que o Márcio, o Francis já havia comentado inicialmente, o Márcio também reafirmou, de vocês terem esse controle muito próximo dos recebíveis, porque, via de fato, quase todos nós sabemos os nossos gastos mensais, ou deveríamos saber, né? Os gastos mensais, as coisas que saem no dia a dia. Muitas vezes a gente tem isso, não sei se a gente tem isso em algum documento, em alguma planilha, algum sistema, mas a gente sabe mais ou menos como é que funciona isso. E é importante, até o Márcio comentou, de ser de uma forma decrescente, né? Que a gente saber, eu gasto isso aqui, porque nessa pandemia aconteceram algumas benéficas, digamos assim, não é perdão de dívida, né? Não é nada, mas sim um tempo maior para você pagar alguns tributos, FGTS, Simples Nacional. Boa parte das empresas do segmento, elas estão bem Simples Nacional, então isso foi permitido que tivesse uma postergação desse pagamento. Então, assim, eu acho que o importante aqui é a gente ressaltar que a gente está até com a empresa na nossa mão, né? E a gente ressalta isso muito em todas as reuniões que a gente faz, que nós fazemos com nossos clientes, que é importante que você talvez seja um ótimo aplicador, talvez você seja uma pessoa estudiosa no segmento de vocês, mas muitas vezes, como o Márcio comentou, a parte financeira e a parte de RH acaba ficando em segundo plano. E talvez alguns negócios não são tão bem sucedidos como poderiam vir a ser, porque esse negócio acaba escapando da mão, né? Então, eu acho que o grande interesse aqui, que é o que a gente vai comentar com vocês, é boas práticas financeiras para você conseguir ter o melhor resultado, para você conseguir controlar bem a sua empresa e, principalmente, para você conseguir ter sucesso de todo esse esforço e todo esse trabalho que é feito por vocês aí. Tá? Então, eu vou devolver a bola para o Márcio comentar. Como o Márcio falou, nós somos a Blue Numbers, para a qual nós somos sócios. A gente tem muito essa intimidade com pequenos e médios negócios, e exatamente o que foi comentado anteriormente. Mas putz, isso é caro, isso não funciona, não vejo o resultado. Eu acho que a gente tem especificidade nisso, de fazer isso acontecer. E como o Márcio falou, não é uma coisa difícil de ser feita, ele precisa ser começado, né? A gente, infelizmente, quando a gente se depara com algumas dificuldades, alguns percalços, a primeira coisa é falar, opa, eu acho que não consigo fazer, estou em dúvida. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente, momento de crise, a gente, se tiver que replanejar coisas que foram feitas, terão que ser feitas. Eu acho que é o momento mais primordial agora, é de encontrar o caminho nosso, e ajudando, não só a com alguns benefícios que foram dados, mas a gente... peraí. Voltou? Oi, João, sua conexão travou. Vamos passar aqui para o Márcio dar continuidade no retorno. Márcio, posso aproveitar só pegar um gancho sobre o que o João havia falado, que é interessante porque a empresa ela tem vários setores. Vocês colocaram a parte de recursos humanos, mas tem uma parte que é vital dentro da empresa, que é o comercial, a parte de vendas. E o vendedor, ele quer o quê? Vender. E muitas vezes ele tem uma certa dificuldade de vender o serviço e ele começa a querer vender preço. Esse é um problema. E um outro problema que vem aí, baseado no fluxo de caixa, é que, às vezes, tem um preço que foi calculado para ser pago em 2 vezes, mas na hora da vamos ver, o cliente pede em 3 vezes, 4 vezes, a pessoa pega aí, põe para 3, 4 vezes. E não está observando o quanto isso pode afetar o fluxo de caixa, não é, João? Não, João não, é Márcio. Exato, eu acho, é isso mesmo.
Fluxo de caixa e resultado, né? Porque você comentou, o vendedor quer vender. Não é só o vendedor. O empresário, em geral, ele vai falar que não. Mas, normalmente, o empresário fica com o olho na primeira linha do relatório. Quanto que é o faturamento do mês? Quanto que nós batemos de venda? Eu, como empresário, que também sou, o que mais me interessa não é a primeira linha, quanto vendeu, é o quanto sobrou. Eu preciso olhar a última linha, sobrou ou não sobrou. O lucro, óbvio, porque é isso que alimenta a empresa, né? O lucro, reservar parte do lucro, que é importante também para momentos de crise, momentos emergenciais. Então, tem que gerar lucro e parte deste lucro tem que ser guardado na empresa, provisionado para troca de equipamentos, troca de frota, pagamento do 13º para não virar um susto lá em setembro, como em geral vira. Então, esse tipo de coisa que é a reserva que vai fazer, é o lucro que vai poder dar condições. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que sim, pode dar um impacto no fluxo de caixa, e a gente fala, em geral, que o financeiro ele é o motor, eu não estou dizendo que é o mais importante da empresa, não, é vendas. Vendas é o principal, né? E receber as vendas. Mas eu estou dizendo que o financeiro ele orienta o comercial. A gente normalmente sai, é engraçado porque normalmente o empresário ele já sai para o mercado, né? Quer botar em ação tudo aquilo que ele sabe fazer e a gente não tem isso, um piloto de avião ou um comandante de navio, ele não sai, né? Não levanta o avião ou sai para o mar sem ter um plano antes definido. Para onde vai, quanto de combustível tem que carregar, qual é o peso, e que rota, e como é que está o tempo. Eles todos estudam. Então, por que a gente, como empresário, vai para o mar sem ter um plano, sem ter um mapa, sem ter uma bússola, sem nada? Em geral, o empresário não tem esse planejamento. Ele sai fazendo. Agora, esse planejamento pode trazer sérias consequências, como é o próprio resultado que a gente comentou agora. E aí a gente está falando de o vendedor quer vender, o empresário quer vender. Agora, quer vender, mas precisa saber até onde pode ir com esse preço. Eu posso dar um desconto? A gente recebe aí, nessa pandemia, a gente está recebendo ligações, e-mails e WhatsApps direto. Márcio, posso dar 40% de desconto? Posso dar 30%? Precisa ver quanto custa o teu produto. Dando esse desconto, vai sobrar margem suficiente para você cobrir despesa fixa? Qual é o tamanho dessa tua despesa fixa? Então, isso tudo precisa ser conhecido a fundo, não é por cima, é a fundo, para saber, inclusive nessas estratégias. Posso fazer em 4 vezes? Posso dar um desconto? E aí a gente faz consciente, olha, estou fazendo isso nessa condição, sabendo que vai acontecer isso, sabendo que mesmo eu antecipando os recebíveis, perdendo ali 10, 12, 15%, ainda me gerou tanto de margem, tanto de lucratividade. Isso é fundamental. E aí, quem tem essa ferramenta ou essas ferramentas, de novo, que são básicas, simples, tomam decisão mais rápido, mais assertiva, mais direta, colhem resultado. E eu diria que, assim, além dessas ferramentas, o que o empresário precisa ter é disciplina. É exatamente a disciplina de toda semana olhar um fluxo de caixa, todo mês poder confrontar o que ele tem planejado com o que ele realizou, para ver se de fato ele está caminhando direito ou não. Então, esse tipo de disciplina, nesse momento e depois, pós-crise também, são essenciais para a gente ter aí a empresa na mão. Precisa gastar muito tempo? Não, de novo, é uma vez por semana, se quiser olhar o fluxo de caixa, 15 minutos, 20 minutos, se os relatórios estão sendo alimentados, isso é rápido. A gente vai olhar e vai demorar para fazer uma comparação real e orçado. Uma vez por mês, vai deixar o quê? 1 hora, 2 horas? Não precisa mais do que isso, porque isso vai balizar para tomar boas e importantes decisões. E aí, a gente é o comandante do navio, a gente empresário é o comandante do navio, do barco. Imagina que a gente está com o barco à vela e aí, no meio do caminho, muda o vento. Mudou, a crise mudou o vento. Mas a gente não quer dizer que a gente não vai chegar no mesmo destino. A gente vai ter que acertar a vela, a gente vai ter que diferenciar aí os controles do barco para ele continuar seguindo mesmo contra a maré ou contra o vento em direção ao destino. É isso que está acontecendo e a gente precisa ter, então, a nossa empresa na mão. De novo, a gente está aí à disposição, né? E eu queria abrir, porque a gente não falou, né, Carlos e França? A gente não falou que a turma pode fazer pergunta. Eu não sei se eles estão
perguntando se eles estão assustados aí com o discurso, né, João? Mas a gente está à disposição para responder aqui durante a live dúvidas, perguntas. Tá bom, está sem perguntas, mas nós estamos à disposição. E aí a gente também... Diga, Carlos. Eu acredito que o pessoal aí que está assistindo, nós já estamos com 70 pessoas aí assistindo, na verdade está muito mais preocupado aí com essa segunda onda, né, da pandemia, a onda econômica aí, mas fica o alerta que o Márcio colocou aí, está aberto a perguntas aí, assim, aproveitem bastante a experiência desses dois consultores dentro dessa área financeira. Olha, Carlos, a gente... Desculpa, França, eu ia comentar só o que o Carlos falou agora, que, de fato, o consumidor, ele, em casa 2 meses, né, e talvez passe 3 ou 4, ele muda os seus hábitos de consumo, ele repensa aquilo que, de fato, é importante, né? Tanto o convívio com pessoas, quanto o consumo de produtos e serviços. Então, de fato, a gente deve ter, em alguns segmentos e em alguns momentos, mudança de comportamento. Mas toda a crise, então, assim, Márcio, só desgraça, crises em geral são duras, principalmente para aqueles que não se preparam, para aqueles que não guardam reserva, mas as crises também trazem boas oportunidades, e repensa aquilo. Então, a gente deve ter menos clientes, porque alguns restaurantes vão abrir mais, alguns hotéis não vão abrir mais, pode ser que aconteça, de fato, mas a gente vai ter menos concorrentes também, porque algumas empresas que não eram bem administradas, não tinham uma boa gestão, e já estavam endividadas provavelmente antes da crise, só se agrava, né, com o problema. Então, provavelmente a gente vai ter isso no geral, né, não só com o controle de praga, a gente no geral vai ter talvez menos clientes com menos empresas também entregando. E aí, então, o mercado vai se reajustando. A gente deve ter, sim, fusão de empresas e empresas que sozinhas não vão mais aguentar, mas elas podem se juntar à carteira de clientes com a gestão de uma delas. Então, a gente deve ter boas oportunidades. Muito bons profissionais sendo soltos no mercado, porque algumas empresas não conseguem segurar e pagar. Então, é oportunidade. Se eu já queria ter alguém melhor na minha equipe, agora talvez seja o momento de buscar esses profissionais e trazer para dentro de casa, para daqui a 1 mês ou 2, ou em breve, a gente conseguir ter esse reforço na equipe. Então, eu também vejo com muitos bons olhos essas vantagens, essas oportunidades que não podem deixar escapar também. Eu queria só aproveitar, já que estamos aí num maremoto de informações, porque são informações que vêm para ajudar e, ao mesmo tempo, faz com que a cabeça da gente comece a rememorar algumas coisas. Se falou em recebíveis. É bom? É. É ruim? É. Porque parte do seu lucro está indo para o banco. Empréstimo. A mercadoria do banco é dinheiro. Vendendo para você, aí depende do custo, depende inclusive da saúde financeira da sua empresa, para você pagar mais barato ou mais caro. Então, precisa ter bastante consciência que não é só colocar duplicata no banco e sacar o dinheiro que vai resolver o seu problema. Por isso, precisa ter controle bastante específico a respeito do fluxo, de como as coisas estão funcionando, sua lucratividade. E se falou uma outra coisa que é interessante, sim, quando você falou assim, posso dar 40% de desconto? 40% de desconto é desconto, hein, cara? Ou o cara está ganhando muito dinheiro, ou ele está está entrando num suicídio. Porque 40% de desconto, hoje, para você ter uma lucratividade girando aí em torno de 10%, 15%, com bastante trabalho, e você, 40% de desconto, você já está entrando no seu lucro, já está entrando nas suas dívidas, talvez, aí, inclusive, gastando dinheiro que você está tomando emprestado. Estou só imaginando. E tem um fator que, na minha opinião, é muito complicado. Ele seria a França. Deixa eu complementar o que você está dizendo agora,
porque acho que é uma coisa importante. Os 15% que a gente está falando de lucratividade, de fato, é o que se espera, né? O 15%, 20%. Mas pensa que, neste momento, e não estou dizendo sempre, talvez dar o desconto de 40% sempre é um tiro no pé, no joelho. Né? Mas, nesse momento, ele tendo conseguido negociar aluguel, ele tendo conseguido reduzir a folha de pagamento, ele já fez, né? Se ele continuasse com a mesma receita, ele automaticamente já teria uma lucratividade maior. Até daria para ele dar um desconto maior. Mas, de fato, é uma loucura sair dando qualquer desconto, mesmo que seja 10%, sem fazer a conta se de fato dá para fazer. Eu lembro que, comentando, a gente fez um trabalho para uma cadeia de restaurantes, e aí a conversa lá foi o seguinte: Márcio, a gente consegue baixar 20% o nosso preço de venda? Eu falei, olha, qual é o objetivo? Não, é a gente aumentar o nosso resultado, né, de dinheiro. Não lucratividade, mas em dinheiro. Eu falei, olha, podemos fazer uns cálculos. E aí eu peguei de um restaurante, eles tinham mais de 100 restaurantes, é uma franqueadora, então tem uma rede grande. Eu peguei de um restaurante e eu falei assim, vamos fazer uma simulação. Um restaurante bom, que roda bastante, está dentro de um shopping center, ok? E aí a gente fez uma simulação. Reduzindo 20% o preço de venda, ele ia ter que dobrar a quantidade vendida. Por que dobrar? Porque a margem era muito estreita. A margem já era pequena. Quando ele reduziu o preço de venda, ela se aproximou demais do custo. E aí, cada prato vendido, ou cada quilo vendido, trazia R$2, R$3. Então, para ele conseguir, antes trazia 6. Então, como reduziu pela metade a margem, ele precisaria dobrar a quantidade. Eu falei, olha, é possível dobrar? Ele falou, impossível, Márcio. Talvez manter. Eu falei, então esquece. Não faça isso, nem 20% de desconto, porque vocês não vão conseguir dobrar. E não conseguindo dobrar, não vão ter o resultado. Então, é esse tipo de simulação que o empresário deveria... Agora, você imagina que se não chama a gente para fazer o cálculo, e eles, numa mesa, iam tomar a decisão de baixar 20% o preço, porque 20%, teoricamente, não agride nada, pensando em vender um pouco mais, só que esse pouco mais ia ser irrisório, iam ter que dobrar a venda. Então, assim, você imagina que tem a quantidade de empresários que tomam decisões dessa magnitude, dessa importância, e que comprometem ou o resultado de um ano ou de mais, ou quebram uma empresa, ou endividam uma empresa por falta de controle, por falta de simular. Talvez uma coisa que demoraria meia hora, uma hora para simular, montando direitinho. Então, assim, é importantíssimo fazer isso, né? Márcio, dá para sair fazendo loucura. E lembrando... Tem uma pergunta aqui, França. Deixa eu só concluir o que a gente está falando. Quando fala de desconto, desconto, você baixou preço. Desconto é baixar preço. Por mais que você explique que foi em época de pandemia, como é que você suspende o preço depois? É um outro raciocínio que precisa ser colocado dentro do contexto para que você não venha simplesmente prolongar uma possibilidade de passar dificuldades lá na frente. Então, assim, é preciso realmente ter na mão a empresa, precisa controlar, ter as informações para que as decisões sejam adequadas. É isso aí mesmo. Você vê, dobrar o trabalho para manter provavelmente o mesmo lucro. Ou até menor, né? Se descuidar, até menor. Não justifica. Baixar preço, muitas vezes, a melhor situação. Pode falar, o Emerson. Márcio, eu vou passar para você uma pergunta que vem bem naquele seu comentário anterior, né? Foi o Gildásio Mota, né? Ele falou, pessoa física também deveria planejar o seu orçamento, né? Também deveria cuidar dessa saúde financeira. E aí ele complementa querendo saber sua opinião, se esse mau comportamento da pessoa física, ela reflete nessa má gestão também das empresas, né? Se o dono, como já não cuida das suas finanças pessoais, acaba refletindo esse seu mau hábito nas empresas. E aí passo a você, e depois, se o João quiser complementar, que a conexão já estabeleceu. Obrigado. Maravilha. Obrigado aí pela pergunta, excelente, é isso. Em primeiro lugar, a gente fala que pessoa física é pessoa física e jurídica é jurídica. São duas coisas diferentes e não podem ser misturadas. É fato que o pequeno empresário
e principalmente quando ele não tem sócio, quando é ele é o dono, ele é a esposa, ele é o irmão, sei lá, mas o irmão às vezes ainda se consideram pessoas diferentes. Mas quando é a mesma casa, mistura-se muito pessoa física e jurídica, porque a empresa começou provavelmente dentro da casa da pessoa e antes de abrir a conta, a pessoa com dinheiro próprio já comprou algum equipamento, então já começou misturado. Quando é sócio é mais fácil de já separar, cada um entra com dinheiro, abre a conta jurídica, enfim. Mas, em geral, é misturado mesmo e precisa ter essa disciplina, assim, de separar. E separar como? Primeiro, o sócio, ele pode receber um prolabore por estar trabalhando na empresa. O prolabore ele é cobrado em cargos, né, o INSS, mas, em geral, o grosso da retirada do empresário é através de distribuição de lucro. Então, ele pode fazer uma vez por mês uma retirada, todo mês uma retirada mediana, enfim, estabelecer um valor que não comprometa a empresa. De novo, lembrando que a empresa precisa guardar reservas para reinvestir e ter para emergências, mas ele pode fazer. E, de repente, cada bimestre ou cada trimestre, tendo uma sobra um pouco maior, distribui um pouco mais esse lucro. Então, dá para fazer isso com disciplina. E respondendo também a dúvida dele, ou a posição dele, né, que pessoa física também tem o planejamento orçamentário, e é muito parecido o planejamento orçamentário de pessoa física e jurídica. Ali na primeira linha da pessoa física é o quanto que ela recebe, e dali para baixo o quanto que ela gasta. Na empresa, a mesma coisa, o quanto que ela fatura, o quanto ela vai receber depois do fluxo de caixa, e o quanto que ela gasta. A sequência não é diferente, as contas são diferentes. Eu gasto em casa com educação, com animal de estimação, enfim, com farmácia, tem um tipo de gasto, a jurídica tem outro tipo de gasto, mas a sequência é parecida, de poder trabalhar com parte daquilo que a gente ganha. É isso aí, importantíssimo. João? Eu sempre defendo isso. Quando a gente faz reuniões com os nossos clientes, uma das primeiras perguntas que são feitas naquela reunião inicial para entender como é que está o negócio, como é que as coisas funcionam, como é que é o grau de rentabilidade da empresa, tudo. Uma das primeiras coisas que são acionadas é exatamente essa separação entre pessoa jurídica e pessoa física. O que o Márcio bem lembrou é verdade. Muitas vezes a pessoa criou o negócio, montou o negócio sozinho, investiu o dinheiro da pessoa física dele no negócio, mas em algum momento as coisas precisam estar muito bem claras. O que é pessoa jurídica, o que é uma retirada, o que é uma retirada de lucro, o que é um prolabore, para que isso fique muito claro para o empresário que, ainda que seja a empresa o grande sustento familiar dele, a empresa tem despesas que são dela e que ele não pode compartilhar com mais ninguém, e que, mais do que isso, que são despesas que ele vai carregar e que talvez, por essa imprudência, em algum momento, interfira no resultado da empresa. Infelizmente, eu já peguei alguns casos de clientes que a escola do filho era pago pela empresa, o seguro do carro, o IPVA do carro, que era pessoa física, era pago pela empresa. E aí ele falou, não, eu só retiro, eu tenho uma retirada de R$1.000 para o labore, que é o salário mínimo, e tiro mais R$2.000 só no finalzinho do mês, né? Mas a hora que você vai ver o tamanho do recurso que ele sacou, é de R$10.000, R$12.000. Ou seja, praticamente o lucro inteiro da empresa, que deveria ser guardado para algum momento de adversidade, ou para fazer algum investimento, para fazer alguma coisa, ele vai diretamente para a pessoa física. E, infelizmente, muitas das vezes esse dinheiro não volta mais, né? É um caminho só de ida, né? Ele vai da empresa para o sócio, mas se a empresa tiver alguma dificuldade, ele não volta. E aí o que acontece? Vai para o empréstimo bancário, vai descontar duplicata, vai descontar cheque, vai fazer... E aí, aquela rentabilidade que ele imaginava ter, ela está sendo tragada para a pessoa física, né? Então, é muito comum, é uma coisa que a gente sempre tenta frear, porque a gente sabe que isso interfere no relatório, e aí a hora que eu vou precificar o produto, né, o quanto deve custar, se eu colocar um gasto extremamente grande nesse formato, automaticamente o preço final que ele vai ter de venda vai ser diferente, talvez ele fique um pouco competitivo, né? Então, precisa ser muito bem dosado isso para que esse número não interfira, inclusive, em planejamentos e controle. As empresas sempre têm esse problema. Mas eu estou bem no comecinho. Deixa eu ficar um pouco mais livre, depois eu seguro lá na frente.
infelizmente, uma coisa que a gente tem que começar, e se a gente não começou a fazer, tem que ser feito, porque, infelizmente, interfere em decisões. O Márcio lembrou bem, não preciso prestar contas a ninguém. Você precisa prestar contas a você, né, como empresário, que seja bem sucedido, né? Então, eu acho que esse problema da gente sempre lembrar que as coisas funcionam no começo, porque está muito no início, eu posso dar uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali, pode até ser, mas isso com certeza, durante um período de tempo, isso vai interferir em algum momento no seu negócio, né? O Márcio comentou bem que eu também enxergo como oportunidade nesse momento, algumas coisas estão acontecendo, talvez algumas empresas que não estavam tão bem preparadas, talvez se associem a outras, e aí vai ter esse choque de cultura, né? Porque talvez a empresa que é maior, que tem um pouco mais de discernimento nesse momento de saber o que as coisas vão acontecer, talvez interfira muito naquela outra empresa menor que não tinha tanta política, que não tinha tanto controle como deveria ser, né? A gente tem alguns exemplos aí de Blue Numbers, de outros segmentos, de empresas que foram compradas, e isso é muito, muito, muito passível de acontecer, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento de pandemia, eu também enxergo como grandes oportunidades. Eu concordo também com o que o Márcio comentou, a França comentou, mas posso dar 40% de desconto, né? Posso dar 30%, 20%, quanto? Mas você olhou os seus custos, eles estão perfeitos? É isso mesmo? Porque muitas vezes, talvez, para você chegar num preço ideal, talvez você tenha que diminuir um pouquinho a sua receita, mas também talvez você tenha espaço para mexer na sua despesa, né? E você não mexe. E aí talvez você perca alguns negócios porque você não conseguiu fazer essa equação ficar ok. Carlos e França, eu posso fazer um comentário? João, obrigado. Eu acho que você entrou nos pontos bons. Eu estou acompanhando aqui no Face e estou vendo que tem uma discussão boa aí de preço, né? Esse é um ponto bastante delicado sempre. E eu queria colocar para vocês. Então, antes da gente entrar nessa questão do preço, e eu já vou dar um exemplo que vai ficar fácil de todo mundo fazer a conta para ver até onde pode chegar, mas eu queria, na verdade, comentar uma coisa. Esse é um momento de bastante comunicação. A gente precisa se comunicar com aqueles clientes que estão comprando e a gente precisa se comunicar com aqueles clientes que não estão comprando, estão parados, estão fechados, estão pedindo para segurar o contrato. Esse é o momento da gente se comunicar. Com a nossa equipe, que também não está sabendo o que está acontecendo e às vezes depende da gente dizer qual é o caminho, eles não sabem se vão continuar empregados ou não. Então, esse é o momento que eu digo que é de se comunicar, de poder estar trazendo conteúdo também para os seus clientes. É isso que a gente tem feito bastante também. Eu vou falar de precificação, que eu acho que é um ponto importante. Quando a gente fala de precificação, tem algumas maneiras de se precificar. Uma delas é copiar a concorrência, e que a maioria acaba fazendo isso. Então, não conhece bem os seus números, porque não tem esses controles todos, então copia o que o concorrente está fazendo. O preço é esse. O cliente já está sabendo que o preço é esse. E aí, no que um faz essa tomada de decisão de baixar preço, todo mundo vem na onda de baixar preço. Depois não volta mais. E aí todo mundo vai se machucando pelo caminho, né? Morre, se atropela, feridos, e aí não volta mais. Esse é um ponto. O segundo ponto, e o comércio trabalha muito nisso também, é o markup. Eu pego o meu custo, multiplico por 3 e vendo isso aí por tudo vezes 3. É um outro jeito. Um outro jeito, terceiro, e que é o que a gente indica, é a gente conhecer a margem de contribuição daquilo que a gente está vendendo. A gente vende por 100, eu pago 8 de imposto, por exemplo, se eu estou no Simples, sobra 92. Então, meu faturamento é 100, menos 8 de imposto, sobra 92%, por exemplo. Me custou 30 para fazer aquele 100, ou 40 para fazer aquele 100, 92 menos 40, eu estou falando de 52% de margem. Se eu quero lá embaixo 20% de lucro, 52% menos 20%, que é o que eu quero que sobre no meu bolso, eu estou dizendo que eu tenho 32% da minha receita para gastar com despesas fixas, né? Com aluguel, com salários, encargos, benefícios, o sisteminha que eu uso, alarme, segurança, manutenção, tudo. Tudo tem que estar dentro desses 32%. Enfim, nesse meu exemplo, os 40% são os custos variáveis. Então, de qualquer maneira, quando a gente monta o DRE ou a gente monta o planejamento,
a gente também, além dos números, pode sair com esses percentuais. E a gente já conhece que receita é 100%, a gente já sabe o nosso percentual de imposto que eu tenho que tirar, a gente já sabe quanto custa o nosso atendimento, nosso serviço, nossos produtos que eu tenho que tirar, e eu já sei o que eu quero ter de resultado, de lucro. E ali eu consigo trabalhar a despesa fixa. Se eu não consigo trabalhar a despesa fixa, e ela é maior do que esses 32, ela vai comendo parte do meu resultado. Se eu pego e só baixo o preço de venda, o imposto, o governo não quer nem saber, mas vai ser proporcional ao novo preço de venda. Tudo bem. Os custos variáveis, comissão, pode ser que seja em cima do novo preço de venda. Mas o custo com o fornecedor, não. Eu já paguei a mercadoria, já paguei os insumos, isso já tem um custo, já representa. E vai representar mais em cima de um preço de venda com desconto, né? Aí me sobra uma margem de contribuição menor para pagar toda aquela despesa fixa e me sobrar um resultado ou não me sobrar o resultado. Então, é nossa decisão como empresário, porque alguns aqui no Face estão falando, mas se eu não baixo o preço, eu não vendo. Ok, você pode baixar o preço e vender. Só saiba que aquela baixada de preço que você está fazendo e vendendo, tá tudo bem, vai trazer receita, vai pagar imposto, vai pagar, talvez ajude a pagar algumas despesas fixas, mas tenha clara noção de quanto está trazendo de resultado. Porque pode ser que aquilo não está trazendo resultado nenhum. Pode ser que você vendendo com desconto, porque você precisava vender, porque o cliente insistiu, porque senão você perde o cliente, pode ser que aquilo te faça ter menos resultado. A gente, uma vez, fazendo para uma confecção, para vocês terem uma ideia, a confecção fazia propé, que é aqueles que põe no sapato, né, que veste o sapato nas fábricas, fazia para uma empresa grande, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. E aí o cliente falou, Márcio, mas eu vendo 100 mil por mês, 40 mil é só para a CSN. Eu falei, mas no que você vende, você tem prejuízo. Você não está entendendo. Ele falou, Márcio, mas eu não consigo vender por mais do que isso, porque o cliente não paga mais do que isso. Eu falei, ótimo, então perca este contrato. Porque perdendo esse contrato, você para de ter esse prejuízo. E aí, assim, o desespero de perder 40 mil reais do faturamento, mas no primeiro mês pós a perda, ele conseguiu ter um resultado maior, porque ele estava vendendo com prejuízo, com uma margem negativa. Então, ele não estava entendendo, ele estava pegando financiamento de banco para comprar insumo, comprar tecido, pagando costureira para poder ter prejuízo depois. Então, assim, para com isso, não compra mais, chega com esse cliente. Então, a gente precisa conhecer também, e agora é o momento, que agora todo mundo tem esse tempo, da gente conhecer quem são os clientes, porque tinha essa discussão também aqui no Face, mas então procura outro cliente. Então, assim, conheça quem são os seus clientes. Os teus clientes geram resultado? Geram a margem? Quanto que gera, então, de margem cada um dos seus clientes? E aí, repensa se você quer continuar com os contratos, se está na hora de renegociar, se vale perder, já estava na hora, então eu vou até cobrar mais caro, porque se ele não quiser pagar, ele vai para outro e ótimo, solta a bucha na mão de outro, porque eu não quero mais ficar com isso. Então, esse é o momento, de fato, da gente fazer um novo olhar para o nosso negócio. Um novo olhar. Eu preciso repensar os preços, eu preciso repensar quem são os clientes que, de fato, eu tenho e quero ter. Eu preciso repensar que tamanho de estrutura eu preciso ter para um novo cenário, que talvez eu não vou vender tudo aquilo que eu vinha vendendo. Eu preciso repensar muita coisa dentro da empresa. Então, esse é o momento de parar e pensar. Não dá para a gente depois voltar. Daqui a um mês volta tudo, daqui a um mês e meio, sei lá, e aí ninguém vai ter tempo de novo para repensar. Vai empurrar mais 5, 10, 15 anos com a barriga a empresa. Então, esse é o momento de parar para olhar. Inclusive, Márcio. Só um minutinho, João. Você disse bem certo, né, Márcio? As pessoas se acostumaram a olhar o primeiro número da primeira linha, né? Esquece de olhar o resultado. Se ele começar a olhar o resultado lá na última linha, ele vai ver que o número da primeira linha não é tão importante, né? O número da primeira linha paga imposto, o número da primeira linha contrata gente, mas o que de fato é botar dinheiro no bolso não ajuda, né? Então não adianta bater recorde de venda, adianta bater recorde de resultado. Quero ver mais resultado, não quero ter mais venda. Eu, pelo menos. E além disso, nesse momento que a gente está conseguindo pensar mais no negócio, tentando reformulá-lo, deixando ele mais redondo, olhar o custo também, olhar a eficiência e a eficácia do colaborador que trabalha para você, ver se a logística que você está montando está de acordo, se ela está conseguindo ser bem mensurada,
porque isso também interfere no seu resultado, né? Essa tendência de a gente olhar a primeira linha, entender, a empresa está crescendo, tudo, nossa, cresci 30% de resultado de um ano para o outro, nossa, de receita. Mas aí eu vou lá, a minha logística não é tão bem feita, eu preciso contratar cada vez mais gente, eu não consigo ter ganho de produtividade com a equipe que eu tenho. E aí, no momento mais adverso, como esse que a gente está passando, eu acho que é exatamente o momento da gente recolocar essas coisas no lugar. Entender bem a equipe que você tem, que ela seja capacitada, que você invista em capacitação dos seus colaboradores, porque no momento posterior ele vai conseguir te entregar mais do que te entrega hoje. E, além disso, também eu enxergo essa parte de logística da área de vocês, que é uma parte importante. Vocês rodam muito durante o dia, seja de moto, seja de carro, e entender muito bem como ela está sendo monitorada e como que ela está sendo acompanhada pela equipe, porque isso interfere, sem dúvida nenhuma, no custo de vocês e, sem dúvida nenhuma, na última linha, que é a linha do lucro. Tá bom? Bom, a gente falou bastante aqui de... João, só tem uma pergunta aqui que eu acho que o Márcio já respondeu, mas acho que seria interessante reforçar novamente, né? A Júlia Fonseca Betoni, ela pergunta, não podemos ganhar no volume de vendas? Eu acho que você já respondeu isso, já quando você fez essa analogia aí do seu cliente que vendia Propé, né, Márcio? Eu acho que ficou, sim, mas acho que ficou muito mais claro, mas a gente repete, quando a gente falou do restaurante. Então, pensa uma coisa, quando a gente falou do restaurante, ele vendia 1.500 pratos por mês, 2.000 pratos por mês, chutando um número agora, não lembro de cabeça, e aí 2.000 pratos. Se ele consegue fazer sobrar R$10 por prato, 2.000 vezes 10, R$20.000 de resultado, né? Vamos dizer assim. Se aquele número cai de R$10 para R$2, para ele conseguir fazer os mesmos R$20.000, ele tem que passar de 2.000 para 10.000 pratos. E aí é impossível, né? Fazer 5 vezes mais. Então, fazer pela quantidade precisa, de fato, primeiro, antes de pensar em quantidade, olhar o quanto que mexe na margem. O que é a margem? É o preço de venda, menos os impostos, menos os custos variáveis, os custos diretos. Isso é a margem. Quanto que cada serviço, cada aplicação me traz de margem para cobrir despesa fixa. Então, se essa margem vira zero, eu posso fazer 1.000 ou 1 milhão de aplicações vezes 0 a 0. Né? Se isso é negativo, quer dizer, eu estou vendendo por um preço menor do que me custa, quanto mais eu fizer, mais buraco estou cavando. Então, pior ainda. Então, assim, e se essa margem cair para tendência a quase zero, não adianta, você não vai conseguir fazer o volume que você precisa para poder suprir a margem que você perdeu. Então, tem que tomar muito cuidado, não é só, eu reduzo em 20% o preço, aí eu vendo só 20% a mais. Não é só essa conta, não. E muito provavelmente não será. Então, precisa chegar mesmo no cálculo de quanto traz de margem cada aplicação. Agora acho que nós vamos entrar na parte, a cereja do bolo, né, João? Provavelmente, acredito que você deve falar um pouquinho sobre as linhas de crédito aí que estão à disposição, né? Mas antes disso, só um número, né? O Sebrae já divulgou um número de que praticamente mais de 600 mil empresas provavelmente já fecharam as portas, né? Então, você vê que essa segunda onda realmente vai ser bastante complicada. Quer fazer algum comentário, França? Na verdade, eu só queria aproveitar, como você falou a respeito do Propé, é algo que acontece com muita frequência na nossa área, porque nós temos contratos de prestação de serviço e todo ano você tem um problema que é você fazer a renovação do contrato. E aí, dependendo da situação, se você fizer isso, eu vou procurar outro cliente, se você fizer isso, eu vou procurar outro cliente, e não quer pagar. Na verdade, não é o reajuste, não mexe em nada, só corrige miseravelmente o dinheiro. E aí, o que acontece? Às vezes, você perpetua essa condição por 2, 3, 4 anos e você entra no processo do Propé. E aí você começa a ter cliente que você trabalha, toma
o seu tempo dos seus funcionários, e você chega lá no final do mês, quanto é que sobrou? Você está pegando dinheiro que você ganha de outro cliente que está te dando lucro para poder subsidiar, porque é grande, ou porque é muito antigo, mas você está subsidiando a pessoa. Então, assim, é muito importante que você tenha essa noção de que precisa ter controle realmente dos preços e ter controle da sua lucratividade. Porque o objetivo nosso como empresário, lógico que é prestar serviço, é lucro. A gente precisa estar focado no resultado, porque aí é que você consegue crescer, consegue desenvolver, consegue ampliar a sua área técnica e fazer com que a sua família, aí vai para a família diretamente, possa viver bem. Eu já ouvi, França, em alguns comentários de clientes que a gente já passou por aí, a gente fala assim, se o meu concorrente baixar para R$10, eu baixo também. Se ele baixar para R$9,90, eu baixo também, né? Eu acho que o controle vai permitir que você saiba até onde exatamente você possa ir, entendeu? Esse que é o cerne, é você entender exatamente até onde você pode acompanhar, tendo os seus controles muito bem fundamentados, você saiba até onde você pode ir. A pior coisa para um empresário é você não saber até que ponto você pode chegar de um possível desconto, até que ponto que você pode flexibilizar uma venda, porque, como já ressaltamos em outros comentários anteriores, se você faturar 100 mil, mas tiver um prejuízo de 10, a gente tem que olhar o que está acontecendo. Entendeu? É momentâneo. Mas um mês menos 10, no outro mês menos 7, depois no outro mês menos 8, menos 10. Vai ficar tão difícil que vai chegar um momento que você não vai conseguir nem fazer a distribuição de resultados, porque não vai ter lucro, né? Aí entra aquela parte contábil que a gente já comentou, né? O contador tem que ser bom, né? Porque falou, olha, seu lucro não está sobrando nem para distribuir, como é que eu faço? Né? Deixa eu entrar um pouco no cerne que o Carlos comentou de empréstimos bancários, né? Eu sei por trabalhar com vocês que muitas empresas do segmento, por esse prazo mais longo de contratos que vocês fazem, em algum momento vocês vão a banco, né? Ou seja ele para descontar um cheque, seja ele para descontar uma duplicata, né? É um fator natural no segmento de vocês, porque é um segmento que dá prazo, né? E que, como o Márcio falou lá atrás, acaba gerando um descasamento, né? Então, esses produtos bancários vocês já conhecem, eles já são a terminologia deles é muito simples, né? Então, tem um título de 10, eu vou descontar, o banco vai me entregar 8,5, se o cara pagar, ok, senão o banco vai lá e vai me descontar o dinheiro que eu antecipei para ele, né? O que tem acontecido aí no mercado, né? Eu trabalhei em banco, o Márcio também, como eu comentei lá atrás, o que o banco tem feito hoje, né? Na verdade, muitas linhas que foram disponibilizadas e que estão sendo disponibilizadas são linhas que vêm por meio do BNDES, né? Que é o Banco de Fomento, né? Então, algumas linhas que foram disponibilizadas agora, elas têm essa característica de ser um dinheiro do governo, né, que teoricamente deveria ser mais em conta, né? O que a gente tem ouvido, acho que o Marcos pode comentar um pouco também, é um pouco de dificuldade disso, né? O banco ele tem esse receio de emprestar e depois não receber, né? Existe hoje uma linha, né, que foi aprovada pelo Senado Federal, ela foi uma linha que saiu do Senado Federal, ela foi para a Câmara dos Deputados, ela sofreu algumas alterações, ela voltou para o Senado, ela foi aprovada, ela chama PRONAMP. PRONAMP é Programa Nacional de Apoio a Pequenas e Médias Empresas de Pequeno Porte, tá bom? Essa lei, ela está para ser sancionada hoje é a data final, dia 18 de maio, tá? O que é esse financiamento? É um financiamento com uma taxa de juros bem mais reduzida do que vem sendo aplicada no mercado. Ela custa por volta de Selic, que hoje é 3%, mais 1,25%, ou seja, uma taxa que deve custar 4,25% ao ano. Tá? Quer dizer, bem mais em conta do que as taxas hoje que são mencionadas por linhas comerciais dos bancos. Né? É uma linha de total de 15,9 bilhões que vai ser disponibilizada pelo governo, tá bom? E por que ele consegue cobrar uma taxa tão baixa?
Porque 85% do valor que uma empresa tomar vai ser garantida pelo Fundo Garantidor de Operações, tá bom? Então, é como se fosse um aval do governo para este empréstimo, tá? O que está acontecendo hoje, né? Ele está sendo discutido porque hoje tem que acontecer ou a aprovação ou a sanção, né, presidencial, sim ou não, né? O que estão dizendo no mercado é que talvez o Bolsonaro vete, porque ele acha que 4,25 é uma taxa muito baixa. O ministro da Economia, o Guedes, entende que deve ser um pouco mais alto do que isso, deve chegar a 8, tá? A Cátia Abreu, que é a relatora do processo que passou no Senado, disse que ela vai brigar para que a taxa fique mais baixa, tá? Então, assim, eu não tenho como dar resposta ainda, porque deve sair ainda hoje, tá bom? Se tiver alguma coisa mais recente, eu passo para o Carlos disponibiliza para vocês, mas é uma taxa mais em conta. O que ela está sendo discutida também é que talvez ela saindo, você tenha que manter a equipe que você tem hoje em boa ordem, ou seja, você não vai conseguir demitir, tá bom? Mas é uma taxa bem em conta. Então, assim, talvez seja um caminho talvez um pouco tardio, né? Se fosse ter acontecido mais para trás, mas seja uma oportunidade que está sendo dada para que você se endivide com uma taxa bem mais em conta, né? Eu sei o quanto é importante nessa hora você ter um apoio, porque é verdade, é difícil vender, as coisas estão mais complicadas, o segmento de você é um segmento que não parou, né? Que ele foi considerado como essencial, mas algumas empresas, como não fizeram a lição de casa, elas talvez precisem de algum apoio financeiro nesse momento para que as coisas se estabilizem. Então, é uma taxa bem importante, né? É uma taxa baixa, mas precisa entender se vai ser aprovado ou não e como é que vão ser os próximos passos disso. Tá? É uma linha, como eu falei, um total de 15,9 bilhões que vai ser disponibilizada e é um atrativo porque as outras linhas, muitos bancos estavam pedindo garantia real, né? ou aplicação financeira, ou imóveis, para que ficasse uma coisa mais garantida. E o Fundo Garantidor de Operações entraria nesse formato para ajudar as empresas a não ter que ter uma garantia firme para suportar esse empréstimo. Tá? Como se paga isso? Hã? Como se paga isso? Ela tem uma carência de mais ou menos 8 meses e você tem até 36 meses total para pagar. Então, se você pegar 8 meses de carência, você vai ter 28 meses para pagar, um total de 36 meses. Ô, João, essa linha de crédito, eu não vi o projeto de lei, a medida provisória, mas ela tem o spread bancário também ou não vai haver o spread bancário? Porque não, uma das vai coisas haver. que mais Não mata é o spread. A taxa que está fechada é uma taxa, eu não vou dizer que ela seja pré-fixada, porque como ela vai ser Selic, né, vai depender muito de como a Selic vai caminhar daqui para frente. Mas o empréstimo é 3%, que é a Selic hoje, é Selic mais 1,25%. Não tem spread bancário. Tá? E essa linha vai ser disponibilizada para todos os bancos, inclusive bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, todos eles vão estar nesse formato. Né? O problema é entender como é que os bancos vão enxergar isso, porque é um valor bem mais baixo do que a linha comercial que hoje eles estão oferecendo, né? Então, só precisa esperar como é que vai ser a sanção presidencial, se vai ser aceita, né? Se ele vai concordar e vai assinar pelos 4,25 atuais, né? Quer dizer, seria Selic mais 1,25, mas ela não tem nenhum tipo de spread bancário no formato. Outra pergunta, João, com relação a essa linha de crédito, por exemplo, ela provavelmente vai estar sujeito à análise de crédito pelos bancos que vão... Sim, porque 15% do valor não vai ser garantido pelo Fundo Garantidor de Operações, ou seja, 85% sim, 15% não, tá? Mas eles estão assegurando, e a lei menciona isso, lembrando que não é medida provisória, tá, Carlos? A medida provisória vem do governo, né? Essa daí é uma lei mesmo, né? É uma lei feita pelo Senado, que foi passada pela Câmara e voltou para o Senado. Então, basta a sanção presidencial para ela funcionar. Tanto é que dentro da lei está dizendo que a pessoa pode ter até restritivos, tá bom? Que isso não vai impactar, porque 85% do valor vai ser garantido pelo esse Fundo Garantidor de Operações, que é do Banco do Brasil.
Mas veja bem, como você falou que o Paulo Guedes está falando alguma coisa em torno de 8%, nessas condições, mesmo 8%, em relação ao que tem no mercado, é É uma altamente... taxa bem atrativa ainda assim, sem dúvida. Sem dúvida. E o que acontece é que essa ideia que foi dada pelo Senado, vindo essa proposta do Senado, pela Cátia Abreu, é exatamente porque foi um segmento, esse segmento até 4,8 milhões, que empresas que faturam até 4,8 milhões, ficou muito esquecido, né? Então, algumas empresas nem tiveram, empresas que lucro presumido, por exemplo, tiveram muito pouca flexibilidade em alguns impostos. Empresas do Simples Nacional, o imposto foi postergado. As empresas que são de lucro presumido, apenas o PIS e COFINS, né? O imposto de renda e contribuição social, que são impostos pesados para quem é lucro presumido, esses não foram postergados, né? Então, seria uma chance de essas empresas que não tiveram essa possibilidade lá atrás de serem inseridas nesse processo. Mas eu concordo com você, França, 8% ainda é uma taxa bem atrativa, porque hoje, para você fazer um desconto de uma duplicata ou de um recebível, é mais ou menos entre 2,5% e 3% ao mês, né? Dependendo do relacionamento que você tem com o banco, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, né? Vai depender da sua classificação lá no banco, mas ela é bem atrativa ainda, mesmo que seja 8%. João, inclusive existe uma linha de crédito pelo BNDES, né? Acho que capital de giro, linha de crédito, pequena e média empresa, né? Ela, se não me engano, estabelece a Selic, que hoje está em 3 mais 1,25% de taxa de juros do BNDES, e o spread do banco. O problema é o spread do banco, que é variável de 6% a 12%, né? E os bancos normalmente estão praticando esse spread aí próximo a 12%, né? É isso mesmo, tá? Dependendo, e assim, ó, infelizmente eu conheço muitas pessoas que esperaram bastante tempo por esse empréstimo e ele não ocorreu. Mesmo com a taxa mais alta, tudo, colocando o spread do banco, e o banco foi desfavorável. A grande vantagem desse Pronamp é porque, teoricamente, você não vai ter esse spread, essa operação que vem dentro da operação do banco, né, do banco comercial, que vai fazer a intermediação. Nesse Pronamp isso não existe. Ô, João, respondendo ainda, acho que você pode responder essa pergunta. Você disse que mesmo esse crédito aí do BNDES não foi liberado para a maioria das empresas. Por quê? Em função da análise de crédito? Muitas vezes porque, como o risco não tem nenhum garantidor por trás, como esse Pronamp, que tem o Fundo Garantidor de Operações, o banco não quer ficar com o risco sozinho. Então, muitas vezes é esbarrado porque a pessoa, o banco, a ação bancária quer uma garantia na operação, ou ele quer um imóvel, ou ele quer recebíveis, ou ele quer qualquer outro tipo de garantia que seja uma garantia real que ele possa ser executada. E, infelizmente, hoje, boa parte das empresas não tem sede, não tem os recebíveis estão muito quebradinhos, então ele não consegue compor o que o banco sugere a ele para que a operação termine, entendeu? Então, assim, o que faltou, talvez que esse Pronamp resolva, é esse garantidor na outra ponta para que você não tenha problema de você não ter nenhum tipo de garantia que possa ser dada, porque os bancos estão, sim, exigindo garantias reais para fazer as operações, inclusive esse empréstimo que você comentou, que foi dado para pequenas e médias empresas. Ok, obrigado, João. E você pode falar, não sei se você ou o Márcio, pode falar um pouquinho sobre os bancos cooperativos, que é uma pergunta aqui da nossa amiga Diana Carra. Você, Márcio? Pode falar, João. Pode falar. Qual é a pergunta específica dela, Carlos, por favor? Ela está questionando, por exemplo, com relação às linhas de crédito por esses oferecidos, né, pelos bancos cooperativos, tipo Sicredi, Bancop. Então, precisa ver, Carlos, qual é o tipo de linha que está sendo dada, tá? Existem dois tipos de linha, tá? Essa linha que eu comentei, que são linhas que vêm via BNDES, né, que normalmente as taxas são menores, ou se é uma linha comercial, tá? A linha comercial é a linha que o banco dá para o seu cliente, não teria esse recurso
vindo do BNDES. Normalmente, as minhas vindas via BNDES, porque, assim, todos os bancos estão aptos a atuar na linha do BNDES, tá bom? Então, assim, se é uma linha do BNDES, basta que o cliente peça a solicitação ao banco, o banco vai mandar essa solicitação ao BNDES, e o BNDES tem por regra, responder em um dia se aquela operação está válida ou não. O que tem muito travado as operações são os bancos comerciais, inclusive cooperativas de crédito, que por quererem garantias reais, a operação acaba não acontecendo. Mas essas linhas do BNDES estão disponibilizadas para qualquer tipo de meio bancário, tá? Seja ele cooperativa, fintechs, até tem alguns casos que têm alguns limites aprovados, mas o que impede muitas vezes é a garantia que é solicitada, inclusive por essas cooperativas. Ok. Só respondendo aqui algumas dúvidas, o Rony Francisco, né? Ele pergunta o montante disponibilizado. Na realidade, é um volume, se não me engano, 15,4 bilhões, né, João? Isso, é. Qual que é a regra? Tá? Deixa eu só rapidinho. A regra é que a empresa pode captar até 30% do faturamento que ela teve em 2019. Então, se a empresa faturou R$1 milhão em 2019, ela pode captar até R$300 mil. Se é uma empresa recente, com menos de um ano, ela tem direito a captar 50% do capital social que está na JUSESP ou em qualquer outra junta comercial. Então, o valor total é de 15,9, mas existem algumas regras, que é esse 30% em cima do faturamento que a empresa obteve em 2019 ou 50% do capital social, se a empresa tiver menos de um ano, não tiver como fazer essa conta do último ano de faturamento. A Roseli, ela faz aqui, inclusive, uma colocação com relação ao Desenvolve São Paulo. Realmente, Roseli, o Desenvolve São Paulo, o presidente do Desenvolve São Paulo fez uma live agora, semana passada, e, assim, todo o crédito que eles tinham disponível já foram disponibilizados, e eles não têm capital hoje, atualmente, para empréstimo. Estão tentando um recurso junto ao BNDES para algumas linhas de crédito, mas, infelizmente, até o momento não tem perspectivas positivas, Roseli. Eu acho que é fato, e a gente precisa só reforçar, né, Carlos, que todo mundo achou que ia ser mais fácil captar dinheiro no mercado, e a gente está vendo que não. Os bancos trabalham com um produto que é o dinheiro, e esse dinheiro eles esperam ter de volta. Então, eles vão exigir, nesse momento, porque nós estamos passando talvez pelo pior momento da história do Brasil. A gente já passou por várias crises, mas eu não me lembro de ter uma crise tão violenta como essa. E todas as vezes que o Brasil passava por crise, eu, na época de banco, trabalhei no ABN, o banco fazia o seguinte: reduz o prazo, né, de financiamento, reduz o prazo, porque o risco está maior, aumentam-se as taxas e aumentam-se as garantias exigidas. Isso era a praxe do banco. E, nesse momento, não é diferente, muito pelo contrário, nós estamos na pior crise. Então, por que eles estariam oferecendo um dinheiro de graça, quase, né, a longo prazo e sem garantia? Não ia ser diferente. E os bancos também não querem correr esse risco de emprestar e não ter de volta. Então, é fato que ia ter tudo isso cobrado. Eu sei que tá acontecendo aí, está rolando no grupo aí do Face, todo mundo comentando. Um colocou que o Galetos fechou as portas. Eu vi essa notícia também, mas no mesmo dia eu vi a direção do Galetos dizendo que não, que eles só estão fechados por conta do isolamento, da pandemia, enfim, e que eles devem voltar. Provavelmente não todas as lojas, mas eles devem voltar sim. Então, eu só ia dizer que tomar um pouco de cuidado com um monte de informação, porque o dia inteiro tem informação saindo e lives feitas. Tomar um pouco de cuidado com as informações que a gente vai escutando, as fontes, né? Porque senão a gente vai entrar em parafuso. A gente não vai conseguir pensar, não vai conseguir botar esse planejamento que a gente está comentando aí nessa última hora, porque a gente vai ficar tão desesperado com o que vai acontecer, então eu vou esperar. Deixa eu ver o que vai acontecer para depois eu pensar. Aí é tarde. Então, tomar um pouco de cuidado, filtra um pouco de informação que está vindo, porque acho que vai ser mais saudável.
Márcio, João, acho que vamos encerrando agora a nossa live, né? Conseguimos transmitir aí o recado, dar o recado aí com relação à questão de planejamento dentro da empresa que deve ser feito. Vamos torcer aí para que o presidente sancione aí a medida provisória, o projeto de lei aí que institui aí o Pronamp para auxiliar grande parte aí dos micro e pequenos empresários, né? Eu gostaria de reforçar novamente aqui para os participantes, está disponível aí no site, né, no Face, aquele questionário, por gentileza, aquelas empresas que estiverem interessadas aí numa consultoria, um diagnóstico da Blue Numbers, preencham esse questionário que aí, mediante Sem preenchimento, nós compromisso, né, vamos Carlos? encaminhar a vocês aí, assim, é uma grande oportunidade de ter um diagnóstico por uma empresa de consultoria bastante séria e consolidada no mercado. Passo a palavra ao João para fazer as considerações finais e eu agradeço aí a todos. Obrigado. João? Bom, eu agradeço em nome da Blue Numbers, eu e o Márcio. Como o Carlos comentou, nós temos esse, como o Márcio falou, sem compromisso, se vocês precisarem desse apoio. É de cunho, óbvio, também social, para as coisas também ficarem mais claras para vocês. A gente tem muito interesse em ajudar nesse momento, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente fica, em alguns momentos, sem norte, né? Eu acho que o grande interesse da PRAG, que as empresas que fazem parte do grupo, né, que fazem parte da associação da PRAG, estejam muito bem resolvidas, que possam continuar esse processo tão importante que vocês fazem como vetores de pragas. E, claro, a gente se coloca à disposição para que fique, talvez, alguma coisa que não tenha ficado clara nessa live. A gente sempre tenta abordar a maior parte de assuntos possível, né? Mas talvez alguma coisa tenha escapado aí, então fiquem à vontade para nos procurar. Agradeço ao Carlos e agradeço ao França pela oportunidade. Eu acho que esses bate-papos são muito produtivos, porque a gente consegue entender um pouco das necessidades que vêm do segmento de vocês e para poder ajudar e para poder entender muito bem como é que a gente pode realinhar os negócios, ainda mais porque, como o Márcio comentou, toda crise passa, né? O que a gente precisa é passar pela crise, né? Eu acho que é a lição, né? Que a crise vai passar. O que a gente precisa estar preparado para que pós-pandemia que as coisas estejam de acordo e que vocês possam ter um caminho seguro para continuar os negócios de vocês. Então, agradeço, Carlos, agradeço, França, pela oportunidade e que a gente possa fazer outras. Márcio, quer falar alguma coisa? Rapidinho também, só agradecer a paciência. Espero, como eu prometi há uma hora atrás, que o papo ia ser fácil, né, de entendimento fácil. O assunto é árduo, finanças em geral é pesado mesmo, mas acho que a gente conseguiu falar de uma maneira tranquila, né, um papo tranquilo. Quero me colocar à disposição também, essa hora de consultoria aí, esse diagnóstico sem compromisso nenhum, gratuito. A gente está doando mesmo R$500 mil de consultoria para o mercado nesse momento de pandemia. A gente já fez um monte de atendimento aí, então sejam super bem-vindos. E se quiserem seguir, a gente está também no Face, a gente está no Instagram, bluenumbers.oficial. Todo dia tem conteúdo, e muito conteúdo. Ou Márcio Yavelberg, meu nome e sobrenome, Márcio Yavelberg, também no Instagram. Todo dia tem muito conteúdo que a gente vai postando. Sejam super bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, França. Neste momento, eu quero agradecer a vocês dois por terem nos trazido informações preciosas para dar para as pessoas a oportunidade de longevidade na sua empresa. É preciso, antes de mais nada, a gente ter consciência da importância da dedicação de cada empresário a analisar, a observar, a ter um tempo disponível para você olhar para a sua empresa com olhos mais críticos na área financeira. Normalmente a gente olha tudo, mas a área financeira vai sendo postergado e
aí é talvez o grande pulo do gato. E vocês foram extremamente claros, extremamente trouxeram exemplos maravilhosos, por exemplo, do Propé, né? Vou usar esse exemplo várias vezes, porque é algo muito importante ter algo palpável na mão, porque às vezes a gente fala e fica abstrato, e aí foi algo palpável, assim como no caso do restaurante. Isso é palpável. Dá para ver, cara, eu não consigo dobrar a minha empresa. E fico feliz, assim, Carlos, muito obrigado por você ter disponibilizado uma consultoria que você já usa há muito tempo. Nós já tivemos vocês na Expo Prague há algum tempo, e muito feliz porque toda segunda-feira, às 16 horas, nós estaremos fazendo aqui uma live. E vocês vieram mostrar que nós podemos, sim, levar ótimos conteúdos, importantes conteúdos, para que as empresas possam se perpetuar nesse processo, porque, como o João disse, a crise passa e sua empresa precisa passar por ela. E nós acreditamos que vocês fizeram a diferença para aqueles que prestarem atenção e se conscientizaram da importância de cuidar e de buscar ajuda quando necessitar. Nós não sabemos tudo, então, quando você não domina, procure ajuda. Até a próxima segunda-feira. Um abraço a todos. Abraço. Boa tarde, até a próxima. João, Márcio, muito obrigado. França também, ao Emerson aí que está dando suporte aí, né? Ele é a voz ali, a Prague. Muito obrigado a todos aí, acho que pelos participantes e pelas pessoas que nos ouviram aí. Carlos, Obrigado. quero só aproveitar esse encerramento e deixar um recado aqui. Na próxima quinta-feira, a Prague ela realizará o segundo módulo do CAT, né? Curso de Atualização Técnica, Doenças e Agravos, dessa vez com foco em escorpiões, né? Na quinta-feira, às 14 horas, plataforma Zoom. As inscrições elas já estão abertas. Eu coloquei aqui na tela o e-mail da Prague para quem quiser solicitar a inscrição, e sempre é bom lembrar que o associado à Prague tem direito a uma vaga gratuita em todos esses treinamentos, né? Então você associado que está acompanhando, lembre-se de utilizar sempre esse seu benefício, tá certo? Fica aqui então esse recado. Finalizando, nós vamos encerrar a transmissão. Agradeço a presença de todos, mais de 80 participantes aí da live. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.